Eu já li muitas vezes colegas artesãs comentando que quem usa molde ou quem usa os óleos adesivos não sabe modelar, não sabe fazer biscuit. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu não sei mais fazer biscuit. Então o vídeo é sobre isso. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. E se você quiser se inscrever, aqui eu falo muitas coisas sobre biscuit, falo da minha rotina, dou algumas dicas. E não se esqueça de deixar seu like, um comentário, de curtir aqui o vídeo para me ajudar. Já estamos passando dos 40 mil, estamos rumo aos 50, sabe sei lá quando que eu vou chegar, né? Mas é uma meta aí que eu quero atingir. Então, se você puder me ajudar, curta, comente e compartilhe também se você achar que esse vídeo é útil, né, para suas colegas. Eu fiz uma parada em 2015, quando eu estava ali com 7 anos de biscuit. E aí, em 2015, eu fiquei trabalhando com feltro durante um ano, até 2016, deu um ano exatamente, e 2016 eu voltei. E nessa de voltar, eu voltei do jeito que eu fazia sempre. E aí, o meu trabalho não ia para frente, e eu não sabia por quê. E aí, em 2017, entrei em crise por causa do meu trabalho, achando que alguma coisa não estava legal. E aí eu duvidei de mim mesma. Eu sempre ponho, né, em dúvida o que eu tô fazendo. Será que tá certo? Será que eu tô tendo o sucesso, né, que eu espero? Será que eu tô atingindo as minhas metas? Será que as clientes estão realmente gostando? Será que eu tô vendendo de acordo com o preço que é realmente? Então eu fico me questionando o tempo todo com o meu trabalho. Esse questionamento me ajuda, né, a dar uns passos a mais. E eu faço experiência comigo mesma. Então, às vezes, eu fico com dúvida. Então, peraí, então vamos mudar alguma coisa para ver a reação das minhas clientes, para ver como é que essa peça é recebida, para ver se está acontecendo alguma coisa. E estava, né? Em 2017, eu estava em crise, e aí acabei percebendo que as minhas peças estavam muito grandes, que o público tinha mudado o seu gosto, que as peças começaram a ficar menores, que as velas eram um pouquinho menores e com um pouco menos de detalhe. Alguns detalhes eram um pouco menores do que eu estava acostumada a fazer. Eu fazia topos de bolos de 15 centímetros por 15. E aí os bolos também diminuíram, os bolos também mudaram, porque agora tem muitos bolos cenográficos, né? Que até a vigilância sanitária indica que os buffets, né? E os salões de festas coloquem um bolo cenográfico e ofereçam o bolo de verdade na cozinha, geladinho, né, bem saudável para as pessoas que estão ali. Então, isso tudo interfere no nosso trabalho. E se a gente continua batendo cabeça, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, e aí o público muda, né, o interesse do público muda, eu acabo não vendendo. E foi isso que eu tinha percebido. Eu continuava vendendo, né? Mas tinha alguma coisa me incomodando. E aí eu percebi que essa onda de muitos moldes, todo mundo fazendo molde, todo mundo vendendo molde, todo mundo divulgando molde, eu estava ficando para trás, porque eu fazia as minhas peças na mão, as minhas lembrancinhas eram com bolinhas de 15 centímetros, coisas bem pequenas. Entrou a moda da lembrancinha de luxo, que eles querem praticamente um topo de bolo em cima de uma caixa toda decorada. E aí entram também os personalizados de papel, os personalizados de luxo, as laceiras que acabaram aderindo à moda dos mini apliques. Enfim, o mercado vai mudando e a gente tem que acompanhar. A gente não pode ficar estagnado achando que eu vou fazer o noivinho que eu fazia em 2007 e vou vender em 2019 o mesmo noivinho. Tudo muda. E a gente, como está nesse mercado de festa, mercado de biscuit, de artesanato, a gente tem que estar bem ligada no que está acontecendo, porque senão a gente vai ficar para trás. E aí a gente fica frustrado e não sabe por quê, né? E nesse meu questionamento, eu percebi que eu não usava os moldes. E aí comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse mundo de moldes.
Eu estava acostumada a fazer os meus moldes. Quando eu parei lá em 2015, não tinha essa febre. A gente fazia tudo manual, né? Não tinha essa facilidade, essa variedade que tem hoje em dia, que tem milhões de moldes em muitas lojas oferecendo, e isso é ótimo. Acabei aderindo à moda do molde, acabei me juntando, né, com uma parceria muito bacana. A Simone, ela tem os moldes, né, de super qualidade. Eu primeiro comprei os moldes dela, eu usei. Eu não ia aceitar uma parceria se fosse uma coisa assim que eu não conhecesse, que eu não aprovasse. E acabei, por causa da parceria, né, de querer agradar, de querer fazer os passo a passo, de querer divulgar aqueles moldes que não eram meus, mas que eu estava recebendo, eu tive que adaptar. E aí fui indo, né, larguei mão um pouquinho daquele meu orgulho que eu tinha, da minha vaidade, e falar, tudo bem, eu vou refazer todo o meu trabalho, vou mudar uma modelagem ou outra, vou me adaptar ao mercado também. E aí, junto com os moldes, apareceu a febre dos óleos. Os óleos, eles começaram lá em 2015, que já tinha gente... Nossa, o Wilson Cabral, em 2010, já usava óleos adesivos. Só que não era essa febre, não era facilitado, não era todo mundo usando. E aí, em 2015, começou, né, a movimentar bastante esse mercado. E aí, quando eu voltei em 2017, 2018, foi assim uma coisa muito grande, né, um alavancar de muita gente usando. E aí também aderi. Eu fazia os meus olhos com a caneta, com tinta. Muitas vezes eu usava só a canetinha preta nos meus bichinhos. E aí, porque todo mundo tá usando, todo mundo tá fazendo, eu não queria ficar para trás, né? Eu queria fazer parte desse grupo, porque afinal eu sou biscoiteira, eu quero me sentir acolhida pelo grupo, eu quero fazer parte disso tudo, né? E se a gente não usa, parece que a gente é um ET, que você não se mistura, alguma coisa errada tem com você. Acabei fazendo esse experimento, né? Eu abri mão das técnicas que eu sabia, acabei verificando, né? Experimentando muitos materiais que estão aí, os pós, os corantes, as bases, enfim, todas essas coisas novas que estão em moda aí, que a gente tem que ficar meio ligado. Nessa minha crise agora de 2019, eu olhei meu trabalho e falei assim, poxa vida, eu estou tendo problemas com esses óleos adesivos, que eles estão descolando. Eu tive problema com os mini apliques, porque a massa, o problema é a massa, que encolhe muito, e aí aqueles óleos ficam estufados. E por mais que eu use a cola relevo, e aí todo mundo fala assim, ah, Vivi, compra o resinado. Você já viu o preço do resinado? Agora faz tudo isso aqui de lembrancinha, 50, 100 lembrancinhas com os óleos resinados. Faz as contas de quanto você vai gastar em óleos resinados. Eu fiz um pedido de um molde, demorou mais de um mês para chegar. E os óleos demoram bastante, então a gente não pode ficar esperando que acabe no meio da produção. A gente tem que ter isso tudo bem organizado, porque se a gente vai fazer 100 peças, a gente tem que ter 200 olhinhos, né? A gente tem que ter 100 pares de olhinhos. Então tudo isso, né, de ficar dependendo do molde. E outra, o molde, né, muitos colegas falam assim, ah, que tá todo mundo fazendo molde e ninguém sabe mais modelar, né? Todo mundo usa muito molde. O molde e os óleos adesivos é complicado, porque se você não colocar o teu estilo lá dentro, vai ficar igual, vai ficar padrão. E o que acontece com peças padrão? Cai o preço. Todo mundo está fazendo aplique de laço. Todo mundo está usando o mesmo molde, com o mesmo olho, do mesmo jeito, com a mesma cor, tirando a mesma foto, com as pecinhas aqui na mão, tirando assim. O que vai acontecer? A cliente não vai olhar ali a qualidade do teu trabalho, ela só vai querer preço, né? E aí a gente fica chateado porque não está conseguindo vender muito, porque a gente fica trabalhando e não vê a cor do dinheiro. Então, se a gente vai usar um molde, a gente tem que pensar se esse molde a gente consegue adaptar, e esse molde tem que ser produtivo para nós. Ele não pode ser assim, um padrão que todo mundo faz e que fique igual. A gente tem que sair, fugir, né? Fugir correndo de coisas que sejam muito iguais.
porque a gente não consegue vender, a gente acaba caindo no comum e a gente precisa sempre colocar o nosso carinho ali, o nosso toque, achar o nosso diferencial, sabe? O diferente que é o legal, é o diferente que vende, são peças assim únicas. E tudo isso me fez repensar, e aí eu produzindo essa leva de velas, e eu fiquei pensando, eu vou voltar a pintar. Eu não tô feliz com o meu trabalho, eu ficava olhando, os meus olhos ali não são meus, apesar de ter muita praticidade os óleos adesivos, eles têm modelos lindos, que eu já falei aqui, a gente não abre mão, né, de fazer 100 peças de lembrancinha, colando ali com, sei lá, com cola instantânea, que não use o cola a relevo, né, que use só o adesivo. Tem gente que gosta, tem gente que não liga. Então, a praticidade é enorme, imensa. Os moldes também ajudam muito, muito, muito. Eu repensei muito o meu trabalho e resolvi largar a mão dos óleos. Eu ainda tenho muitas cartelas aqui, muitas. Eu tenho muitos moldes que eu vou continuar usando. Não vou me desfazer de nada, porque daqui a pouco eu acho que tá tudo muito ruim e volto para os adesivos e volto para os moldes. Mas nessa hora agora, nessa fase minha de mudança, de adaptação, eu vou voltar à modelagem antiga, à modelagem tradicional. Aí eu fiquei pensando, as colegas que ficam reclamando que todo mundo usa molde, que não sabe mais modelar, eu fui modelar. Depois de 2 anos usando molde direto. E aí me bati. Fiz umas 3 ou 4 cabeças e eu falava assim, não tá legal. Como assim? Eu ensinei agora o buzz, esse buzz de topo de bolo, eu fiz, né, do jeito que eu faço sempre, sem molde. E como assim eu não sei fazer? E aí eu fui testar o olho. Então, nessa vela da Frozen e das sereias, eu fui testar o olhinho. E aí eu fiz um olhinho e o olhinho de caneta, e aí não gostei. E aí no outro dia eu acordei, apaguei tudo, refiz a pintura. Daí no outro dia eu olhava aquela peça e falei, não tá legal. E aí tirava de novo a tinta. Então é assim, não é mágica, gente, não é assim, porque eu tenho tanto de caminhar que as coisas saem boas na primeira vez. Quando a gente está testando, a gente testa e as coisas dão errado do mesmo jeito. Então eu joguei algumas cabecinhas fora, eu refiz alguns olhinhos até eu chegar no resultado que eu gostei. Eu falei assim, é isso que eu vou usar. Realmente, sabe, a gente está acostumado com a praticidade de fazer com o molde e aí a gente recebe o pedido de um Sonic, por exemplo, que foi que aconteceu comigo essa semana passada. Vamos lá se virar para fazer, né? E não tem molde. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que adaptar ali as medidas, vou ter que pensar como que eu vou fazer esse Sonic para ficar harmonioso. Eu fui lá, pesquisei várias coisas no YouTube, assisti todas, anotei alguma coisa e aí imprimi ali a foto do Sonic, né, dele mesmo de desenho, e eu fui, baseado no desenho, fui adaptando ali para o meu trabalho. Eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse tantos cursos, se eu não tivesse feito tantos cursos sem molde. A gente aprende a fazer biscuit sem molde. É claro que quando a gente tem muita dificuldade, pessoas que têm muita dificuldade em modelar na mão e às vezes as peças não ficam bem acabadas e vai trabalhar no molde, aquilo se transforma, fica um trabalho lindo, limpo, fica caprichado. Os óleos adesivos também. Muita gente tem dificuldade em pintar, que tem a mão treme ou não tem essa habilidade de coordenação fina que a gente tem. Eu já trouxe isso desde a minha infância. Eu gosto das coisas delicadas, eu tenho essa suavidade na mão de pintar, mas não é todo mundo que tem. E não é por isso que vai deixar de fazer biscuit, não é por isso que vai deixar de fazer artesanato. Os moldes e os óleos adesivos estão aí para isso. E aí eu acho meio chato quando a gente vê muitas colegas entrando em contato comigo no direct falando assim, nossa Vivi, eu não uso os óleos adesivos, e muita gente vem criticar meu trabalho. Quem que está criticando? São as artesãs? Por que está criticando? Né? E aí a gente pensa assim, não, essa pessoa aí, vamos deixar para lá.
Porque quem compra o teu trabalho são as clientes. As clientes não querem saber se essa LOL foi feita de molde ou não. LOL, graças a Deus, tem o molde, porque sem o molde eu não faria uma LOL. E aí eu consigo fazer 2 ali numa semana, 3 numa semana, grandes, que nem vocês acompanharam, eu fiz 50 numa sentadinha ali, rapidinho. Ajuda, né? Eu não preciso ficar me sacrificando para fazer uma coisa que já existe. Então, tem alguns moldes que, claro, né? Eu posso adquirir uns bichinhos que eu tenha dificuldade, ou o corpinho mesmo, e os olhos também ajudam, né? E a gente colocar dentro desse molde o nosso carinho, o nosso estilo e o nosso diferencial. Fujam também das fotos, eu já ensinei aqui, né, como é que a gente faz o cenário para as fotos, e aí todo mundo faz igual. Então, tenta fazer diferente, procure uma cor diferente, um fundo diferente, não faça tudo igual, porque aí a gente roda, né, ali o feed, fica passando, e a gente nem percebe, porque a tua foto tá igual a todo mundo. Então a gente tem que fazer alguma coisa que se destaque, que chame atenção, né? Então a foto também é importante. Descobri que eu não sei fazer biscuit. E vou reaprender, depois de 12 anos trabalhando com essa arte, depois de tantos cursos que eu já fiz, inclusive já fiz curso de escultura, e aquilo me consumiu de tanto medo que eu tive de enfrentar aquele desafio de sair do que eu estava acostumada. Quando a gente está acomodado dentro do nosso trabalho, dentro do conforto, fica tudo muito mais difícil, né? A gente saber que olhando ali na frente vai ter uma coisa melhor, a coisa que eu tanto sonhei. E aí eu enfrentar esses medos e me desafiar vai me proporcionar, né, essa minha realização pessoal. Eram essas minhas dicas. Foi um vídeo assim mais de desabafo do que dica, né? Eu acho que a gente tem que parar de ficar criticando o trabalho da outra e trabalhar no nosso trabalho. Eu não tenho tempo de ficar lá fuçando a vida da outra, o que a outra tá fazendo, gente. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho uma agenda cheia. Eu não tenho tempo de ficar olhando o que a outra tá fazendo. Então, se a outra tá fazendo com molde, ótimo, deixa ela trabalhar com molde. Quer fazer com olhinho? Ótimo, vai trabalhar com olhinho. Quer fazer pintado? Vai fazer pintado. Cada um cuidando da sua vida, eu acho que a gente vai mais pra frente e mais feliz, né, dentro do nosso trabalho. Enquanto o pessoal tá criticando, eu tô aqui ganhando dinheiro. Eu sempre falei isso, eu sempre coloquei isso muito na minha cabeça, e é uma frase assim, que cada vez que vem alguém me criticar, eu fico pensando assim, isso não é importante, eu tô aqui ganhando meu dinheiro, me concentro aqui no meu trabalho, né? Deixa aí pra mim seu comentário sobre esse assunto, o que você acha, né, desse pessoal que fica falando que quem usa só molde não sabe fazer biscuit, quem usa só os olhinhos adesivos não sabe pintar, então eu não sei de nada, né, e vou aí reaprender. Deixa aí seu comentário, não esquece de curtir esse vídeo para me ajudar, vamos lá chegar nos 50 mil e te aguardo no próximo vídeo.